Bom dia a todas e a todos, à Casa da América Latina. O meu nome é António Almeida Lima, sou um dos novos vice-presidentes da Comissão Executiva da CAL, que foi eleito esta semana, há 3 dias atrás, para este novo mandato. Tenho muito gosto, em nome da Casa da América Latina, em dar-vos as boas-vindas a este espaço de diálogo e de promoção das relações entre Portugal e os países e as sociedades latino-americanas, uma instituição que já tem vários anos e que tem contado com grande participação das representações diplomáticas latino-americanas em Lisboa e com o grande patrocínio do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que por inerência é Presidente da CAL. Esta iniciativa que hoje aqui hospedamos, com muito gosto, os diálogos luso-brasileiros nascem do sucesso de uma iniciativa realizada aqui na CAL em fevereiro passado, que foi o Seminário Luso-Brasileiro de Rádio e Televisão, que comemorou na altura o Dia Mundial da Rádio e os 100 anos da primeira emissão de rádio no Brasil. E, portanto, na altura foi estimulado esta iniciativa e que me apraz muito registar e hoje aqui acolher em nome da CAL. Naturalmente que a CAL está aberta a iniciativas deste género e todas aquelas que possam contribuir para a relação bilateral e da relação, enfim, multilateral, mas também bilateral entre Portugal e os países da América Latina. É um dos propósitos da CAL e, portanto, acolher iniciativas de caráter cultural e ou económico, naturalmente também. E, portanto, agradecimentos são devidos hoje, em concreto, em relação a esta iniciativa, aos parceiros da CAL e aos patrocinadores, citando a Audiogest, a Visapress, a CQSFV Advogados e a Brasil Música e Artes BMA. Eu darei já de seguida a palavra ao meu parceiro nestas boas-vindas, que é o diretor executivo da BMA, o Daniel Nogueira, mas antes disso, permitam-me dizer-lhes talvez uma nota mais pessoal. Eu fui cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro durante 6 anos, entre 2006 e 2012, fui testemunha de muito deste diálogo intenso, permanente que existe entre as nossas duas sociedades e os nossos dois países. E porque estamos a falar de diálogos culturais, lembrei-me, revendo os meus papéis desse tempo, lembrei-me de dois poetas, um brasileiro e um português, que me marcaram, e um deles foi um poema autógrafo de Machado de Assis, que o professor Arnaldo Saraiva do Porto descobriu no sebo do Porto e resolveu publicá-lo. E tem a ver com a inspiração enfim, poética, cultural, artística. E o Machado de Assis dizia assim, se me permitem, eu não sou um recitador de poesia nato, mas tentarei transmitir, espero eu, não trair a mensagem de Machado de Assis. Dizia Machado de Assis em 1867, no Rio de Janeiro: bem cedo foges tu às plagas nossas, onde has passado tão ligeiros dias. Bem cedo volves à montanha agreste, pálida musa, onde o labor celeste é o repouso às tuas romarias. Do talento vivaz com que fascinas os que sabem sentir, não mais veremos a doce inspiração, os rasgos belos, nem esses ardentíssimos desvelos que a arte impele aos últimos extremos. Vai tudo em ti, e mais, aquele encanto,
aquela graça própria do teu riso, a bondade e o verdor de uma alma eleita, tudo o que nos encanta e nos deleita, e faz da tua sala um paraíso. Parte, e lá, entre os aplausos que te esperam, não te esqueça o fervor e a simpatia de um povo que o talento estima e adora. Mulher e musa, fugirás agora. Mulher e musa, volverás um dia. Isto dizia Machado de Assis, escrevia Machado de Assis, com uma dedicatória que estava escrita à mão, dizia a uma atriz. E finalmente, porque estamos a falar em diálogo, o Vitorino Nemésio, grande amigo do Brasil, escreveu uma ode ao Rio de Janeiro. E nessa ode, que tinha tudo a ver, enfim, com a imigração portuguesa para o Brasil, dizia: Rio dos meus de Portugal, não só de ouvidores e bispos, quadrilheiros de quintos e capitães de mato dentro, mas dos meus de tamancos, de saco às costas, de fominha, galeguitos sem pai, chorados de mãe pobre, apanhando sopapo ao morro da viúva, carregando café, mascavo, sal, baeta, vomitando amarelo encharcados de chuva, para hoje eu ser poeta. Todos bons portugueses, mas brasileiros. Isto dizia Vitorino Nemésio, a sua ode ao Rio de Janeiro. E não quis deixar de lembrar, nesta abertura dos diálogos culturais luso-brasileiros, que nós somos herdeiros de uma cultura, de duas culturas, de várias culturas, mas desta cultura luso-brasileira, e devemos ser os intérpretes daquilo que hoje deve ser a cultura luso-brasileira e o potencial dessa cultura luso-brasileira. E por isso agradeço a todos os que vão participar hoje nestes diálogos, e era esta a minha homenagem. E peço agora ao Daniel Nogueira, diretor executivo da BMA, se dá também as boas-vindas em nome dos patrocinadores. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas presentes. Eu sou o Daniel Nogueira e, como gerente de projetos e diretor executivo da Brasil Music Arts, agradeço a presença de todos vocês e dou as boas-vindas também a esse encontro Diálogos Culturais Luso-Brasileiros, e como o Antônio bem falou, organizado, né, pela Casa da América Latina, em parceria com todas essas entidades aí, a Audiogest, a Visapress, CQS, FV Advogados e também a Brasil Music Arts. O objetivo desse encontro é promover o diálogo e o intercâmbio entre as comunidades artísticas e indústrias criativas do Brasil e de Portugal, através de discussões, reflexões em torno de questões relevantes, como coproduções em cinema e TV, economia do streaming na música, patrimônio cultural e turismo, bem como os desafios e oportunidades da mídia. E os participantes aqui vão ter a oportunidade de aprofundar a diplomacia cultural e de estreitar as parcerias entre esses dois países. É um evento único e sem precedentes, com alta presença dos governos do Brasil e de Portugal, e com o objetivo de desenvolver políticas públicas conjuntas e fomentar o intercâmbio cultural entre os dois países, né? A presença de importantes figuras, é claro, nesse encontro é fundamental para o sucesso e fortalece ainda mais os laços culturais. E eu, como representante aqui, aproveito para destacar a participação da BMA, a Brasil Music Arts, uma das organizadoras do evento, entidade que eu faço parte, e que trabalha com a exportação de música brasileira, realizando diversas ações e capacitações para isso. Com licença. A BMA tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e na promoção da música brasileira no mundo, e a gente tem trabalhado incansavelmente para estreitar as relações entre as indústrias musicais do Brasil e de outros países, né? E desde a criação em 2001, a BMA vem fomentando a internacionalização da música brasileira, facilitando o acesso de artistas e empresas aos mercados internacionais, além de promover a participação dos profissionais estrangeiros nos eventos musicais do Brasil.
A entidade oferece uma ampla gama de serviços para seus associados, incluindo consultoria, capacitação, networking, promoção de negócios e oportunidades de mercado. Além disso, a gente realiza também diversas ações para promover a música brasileira no exterior, como a participação em feiras e festivais internacionais. E aqui eu destaco a WOMEX, a Worldwide Music Expo, que nos 2 últimos anos aconteceu em Portugal, né? Ela é uma feira itinerante que acontece cada ano em um lugar da Europa. E os 2 últimos, 2021 em Porto, 2022 aqui em Lisboa, e tivemos um recorde também de participação da delegação brasileira nesses eventos. Dito isso, a gente da BMA está muito feliz em participar desse encontro do Diálogos Culturais dos Brasileiros. E a gente acredita muito que o intercâmbio cultural é fundamental para o desenvolvimento das indústrias criativas e para a promoção da diversidade cultural, e a gente fica honrado em fazer parte disso. Por fim, acreditamos também que a recriação do Ministério da Cultura no Brasil em 2023 é um importante passo para o fortalecimento dessas políticas públicas culturais e para o reconhecimento da importância da cultura no desenvolvimento humano e econômico. A gente encerra aqui muito agradecido a todos os envolvidos nesse encontro, em especial as entidades organizadoras, os patrocinadores e todos os parceiros e apoiadores. Agradecemos a presença de todos e de todas e desejamos que seja um dia produtivo e repleto de aprendizados e reflexões para todos. E que esse encontro seja apenas o início de muitas parcerias e colaborações frutíferas entre as indústrias criativas do Brasil e de Portugal. Junto, podemos construir um futuro ainda mais brilhante e diverso para a cultura dos nossos países. Eu agradeço e tenham todos um bom evento. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Sesnick. Eu sou moderador do nosso primeiro painel. A gente deve ter uma pequena inversão de ordem aqui no primeiro painel. A Maria Marighella está a caminho, então a gente vai chamar o primeiro painel aqui, que trata do tema de cinema e televisão, coprodução, desafios e oportunidades. Eu queria chamar aqui o Luiz Chabivaz, presidente do ICA, por favor. Chamar a Liliane Muti, cineasta e conselheira da Brave para coprodução com a Europa. Chamar também a Suzana Gatto, presidente da Associação Portuguesa de Produtores Independentes. E a Joelma Oliveira Gonzaga está chegando. Então, na verdade, a gente inicia e ela já se junta a nós aqui na sequência dos debates. Eu vi várias das pessoas a caminho aqui pegaram um trânsito danado, né? E essa reorganização do painel acaba sendo necessária por conta desse trânsito. Para dar início a esse painel e falar um pouco do tema da integração entre cinema e televisão entre Portugal e Brasil, só para dar para todos talvez um guide, pelo menos na perspectiva brasileira, né, da coprodução, mas assim, a coprodução é a maneira de se encorajar a produção entre países. O Brasil tem um acordo de coprodução com Portugal de 1985, né, deve estar atualizando esse acordo, vamos ver quanto a gente consegue saber aqui dos nossos painelistas quais as novidades que teremos nessa atualização, mas é basicamente um acordo de coprodução para cinema, e na medida em que uma obra cinematográfica se enquadre nesse acordo de coprodução, ela exige que cada país tenha uma titularidade de pelo menos 20% da obra, né? Ou seja, pode ser 80% de um país, 20% de outro, mas qualquer proporção, desde que respeite o mínimo de 20% para um dos países, e, na medida que esteja enquadrado no acordo de coprodução, ela tem acesso às fontes de financiamento, tanto em Portugal quanto no Brasil, né? As fontes em Portugal públicas regidas aí pelo ICA e no Brasil
a gente tem uma série de mecanismos de financiamento, incluindo a Lei do Audiovisual, a Lei Rouanet, e agora todos os instrumentos do Fundo Setorial Audiovisual, que imagino que a Joelma vai dividir com a gente também aqui. Eu queria um pouco, então, ouvir todos vocês aqui. Podíamos começar com a Suzana Gatto, a falar um pouco desse trabalho. Eu já conheço a Suzana há muitos anos. A Suzana preside o que no Brasil corresponde à Brave, que é a Associação de Produtores Independentes de Televisão. A gente já, enfim, fez alguns trabalhos conjuntos aí ao longo do tempo, mas, assim, Suzana, conta um pouco na perspectiva da produção em Portugal, esse esforço para encorajar mais coproduções. Bom dia a todos. Começo por agradecer o convite. É um prazer estar aqui presente hoje. De facto, é verdade, Fábio, já passaram há alguns anos que nos conhecemos. Eu estou na APIT há 23 anos, a associação existe há 26. Representamos produtores independentes de televisão que fazem essencialmente produção de televisão, mas obviamente também alguns fazem cinema. E este caminho Portugal-Brasil nós já começámos a trilhá-lo há algum tempo. Como o Fábio disse bem, existe este protocolo de coprodução Portugal-Brasil relativamente a cinema. Não existe para obras audiovisuais com destino fundamental de televisão e, portanto, hoje é um bom dia para falarmos de como é que conseguimos todos incentivar a criação desse acordo tão necessário. Hoje então, que vemos que as séries de televisão têm uma expressão cada vez maior, muito maior que tinham há 10 anos atrás, e, portanto, justifica-se fazermos esse protocolo de colaboração. E estou certo que o ICA, e já aqui a vincular um bocadinho o Luís, também concordará comigo, porque nós já tentámos começar a trilhar este caminho como protocolos até de cooperação entre a Brave e a APIT, que foi celebrado em 2017, no Rio Content. E um dos objetivos desse protocolo era forçar, realizar a existência de um acordo luso-brasileiro de produção audiovisual. Ainda não aconteceu, mas é curioso ver que nós, nas várias experiências que tenho de falar com colegas da Europa, sempre que falam comigo acham que, dizem sempre, Portugal é ótimo, é um país pequeno, mas tem a possibilidade de coproduzir com o Brasil, que é um país enorme. E deveria ser assim, e efetivamente até o momento no audiovisual ainda não é. Já existem algumas coproduções Portugal-Brasil interessantes, mas há todo um mundo para explorar que eu acho que é do interesse dos dois, portanto, quer de Portugal, obviamente, e também do Brasil, fazermos a possibilidade de coproduzirmos mais séries. As séries, falo essencialmente de séries de ficção, o crescimento das coproduções na Europa com outros países tem vindo, dados do Observatório Europeu do Audiovisual, dizem que nos últimos 6 anos cresceram 12% na Europa as coproduções, e, portanto, eu acho que estamos no momento certo, talvez agora a recomeçar o momento certo para podermos estimular o aparecimento dessas coproduções. Muito obrigado, Suzana. Em seguida, eu queria passar a palavra à Liliane Muti. A Liliane é conselheira da Brave, que é, digamos, a entidade irmã da APIT no Brasil. Ela tem um filme que vai estar aqui no festival em Portugal, que é o Miúcha, do qual ela é a produtora, que semana que vem deve estar aí nas telas para todos vocês. E aí queria que ela dividisse um pouquinho também esse sentimento aí sobre as coproduções Brasil-Portugal. Bom dia a todos. A nossa mesa aqui, a Suzana, o Luiz Vaz, o Fábio, obrigada pelo convite, pela iniciativa. Obrigada a vocês que estão aqui para escutar a gente, para essa troca. Eu gostaria primeiro de pedir licença e passar para vocês um poporri. A gente preparou um pouco do que é o Brasil, do que a gente tem feito no Brasil, de tudo que ainda pode ser feito. E são principalmente produções de documentários e produções que foram feitas nos últimos 5, 6 anos, que foram... Vamos trocar de microfone? Tudo bem. Opa. Que foram anos, como todos nós sabemos... Não, esse não está funcionando.
Agora? Sim. Tá. Então, eu vou voltar a introduzir para pegar o embalo. Bom, vou primeiro, então, apresentar para vocês que talvez nem todos conheçam a Abrave. Acho que é melhor a gente começar por aí. Realmente somos entidades irmãs. A Abrave ela surgiu em 1999, portanto, é anterior à Ancine, né, que é a agência de fomento, a agência do cinema e do audiovisual do Brasil, que surge em 2001, 2 anos depois. A Abrave está envolvida também nesse processo. E a Abrave é uma entidade que foi fundamentalmente importante nos últimos 5, 6 anos do Brasil, após o golpe civil, midiático e jurídico, né, que a primeira presidente do Brasil sofreu, e que o cinema e o audiovisual passou um período muito difícil. Então, em seguida, com o problema do Covid, que atacou o Brasil de maneira muito particular, né, por conta da administração, que também é conhecido de todos nós, a gente sabe que, logo em seguida, ali em 2019, a Abrave fez uma parceria com o Netflix, e foi uma parceria muito importante para o setor, para os técnicos, principalmente do setor, que não tinham trabalho naquele momento. Em 2021, a Abrave desenvolve um projeto que é de volta ao set. Ou seja, a gente começa a filmar e a gente começa a estimular que as produções que estavam paradas por vários motivos, né, que elas foram atingidas principalmente pela descontinuidade da própria Ancine. Então, a Abrave ali ela se une com a Sony Music e com a Sony e a gente consegue realizar uma parceria que realiza editais e com pequenas ajudas, que a gente chama de pocket money, a gente conseguiu que algumas produções conseguissem fazer, pelo menos, reaquecer o setor. Agora, em 2023, a Abrave faz uma parceria com a Amazon Prime e essa parceria permite o Brasil no set. Né? A gente já está no set, a gente não está voltando, portanto, para o set, mas a gente está intensificando essa nossa presença de voltar a filmar, né, que é a gente, como realizadores de conteúdo, porque a Abrave é fundamentalmente uma empresa que fomenta e trabalha o conteúdo audiovisual e cinema, mas é formado por produtoras que produzem conteúdo, seja de séries, seja de filmes, enfim. Então, nesse momento, a gente está com parceria. Eu cito esses 3 exemplos porque a gente está aqui muito voltado, é super importante a gente pensar nas parcerias de políticas públicas, a legislação, a gente está muito engajado nisso, mas é importante também pautar e trazer o setor privado para esse debate, porque ele está diretamente beneficiado por tudo que a gente produz e por toda a circulação que é feita desse conteúdo. Então, a gente tem feito essa provocação e tem convidado eles também para essa roda. Bom, então, acho que agora, feita essa pequena introdução do que a gente tem feito nos últimos tempos, eu vou pedir para a gente rodar um show Rio, para a gente ir um pouco para o Brasil. Né? A gente está aqui em Lisboa, para a gente viajar um pouquinho e ver um pouco do Brasil. Heloísa, você acompanha o João quando ele vai se apresentar fora de Nova York? Acompanha na bateria. E você gostaria de algum dia cantar também? A sua família é musical. Vou responder já para um dia pensar, né? Não dá muito para ficar virando cantora a essas alturas. Mamãe é horrorizada com esse negócio de cantora e tudo isso. Palco era a coisa mais proibida, mais feia que podia existir, né? Cidade do México, 27 de fevereiro de 1969. Estou abismada, sem entender onde é que eu me meti todos esses anos. No outro dia eu tinha 24 e estava indo para a Europa. Eu comecei com a bossa nova porque foi o movimento que me deu chance para apresentar o lado diferente do que acontecia na época. Cantar o sofrimento, e eu coloco isso na minha voz. Não sei de onde vem, mas eu coloco. O meu caminho eu mesma fiz, não foi ninguém que me apontou. Eu me virei sozinha, comi o pão todinho que o diabo amassou.
Então a gente tem lado, tem classe e tem identificação de gênero. Saudar o setorial LGBT, a Indianara e todas as mulheres trans que estão aqui presentes. Que é dessa forma, a partir das soluções coletivas, que a gente vai traçar esse mandato. É isso que nos coloca enquanto mulher negra, origem na favela da Maré, com o debate de valorização das identidades cercada aí, sendo a quinta mais votada. Isso é resposta, isso é autorização da sociedade. Não serei interrompida, vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. La première phrase, comment je dis ça? Je me réveille. Répétez s'il vous plaît. Je me réveille. Acabou mole! Hier encore, j'avais 20 ans, j'ai caressé mon temps. On jouait de la vie comme on jouait de l'amour. Nous sommes une école bilingue. Voilà. Na escola, em geral, costuma ser tipo assim, vamos supor que eu quero ficar com o Joaquim, então eu vou falar para um amigo do Joaquim que, eu quero ficar com o Joaquim. Aí o amigo do Joaquim vai e conta pro Joaquim, aí o Joaquim diz se quer ou não, entendeu? Jovem que nasce no interior do estado, sobretudo e tem uma opção, seja sexual, religiosa, voltada para o candomblé, a coisa do negro, da dança, uma coisa, e sobretudo no país como o Brasil, e tem a dança uma coisa de gay, de homossexual, ou você sendo ou não, tem um jeito, trejeito ou não, você sofre, né? Quando a gente começa a ser adolescente, os amigos cobram, aí perguntando, você é isso, então você tem que saber como responder. Você na cidade tem medo de responder. Ela é há 30 anos atrás, da criança, né? Meus amigos de escola, e tudo hétero, em 12 anos, eu era afeminado, andrógeno. Pescadores estão sempre ajudando, ninguém ajuda nós. Na minha casa está flutuando. E acabei de falar para você que eu moro no barco. Aonde o barco for, eu estou junto. Estou dentro dele. Getúlio Vargas é o presidente que está escutando o clamor das mulheres em relação ao voto. Com o Estado Novo, ele procurou fortalecer o poder central, para fazer um governo forte. Um Getúlio ditador que teve alguns momentos de flerte com o nazismo e um Getúlio que vai prender a Olga Benário Prestes, que vai ser deportada
para a Alemanha nazista. O Getúlio começou a procurar herdeiros políticos dele. E o Getúlio, então, fez o Jango presidente do PTB, ministro do Trabalho. O Getúlio patrocina os sindicatos. Ele cria um Ministério do Trabalho e, ao mesmo tempo, cria um Ministério da Indústria e Comércio. E cria o salário mínimo. Ele começou a introduzir as obrigações sociais, né? A proteger o povo trabalhador, que não tinha proteção nenhuma. Os seus planos eram muito combatidos pelos conservadores, pelos empresários. Para impedir o golpe, ele faz a Carta Testamento. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Sabíamos que o país todo estava diante daquilo, daquele fato importante, trágico, ao mesmo tempo importante. Bom, a gente escolheu esses trechos para exemplificar esse tema de hoje, quando a gente fala em desafios e oportunidades, para a gente pensar em que perspectiva é que a gente coloca essas oportunidades. Por que eu provoco isso? Porque o primeiro levantamento que a Ancine fez sobre o cinema, do ponto de vista de gênero no Brasil, em 2014, a gente pôde constatar que apenas 15% dos filmes eram dirigidos por mulheres. E, mais ainda, eu diria que a gente pode dizer motivo de indignação, é que não aparecia entre 100 filmes uma só diretora negra, né? Então, quando a gente pensa em oportunidade do ponto de vista associativo, da Brave, que hoje reúne 677 produtoras em 21 estados brasileiros, a gente pensa do ponto de vista da equidade, ou seja, do ponto de vista que a gente possa construir um diálogo entre países, entre o Brasil e, no caso que eu represento, a Europa, e aqui, hoje, entre o Brasil e Portugal, do ponto de vista do que a gente quer daqui para frente, né? Porque, até então, a gente conhece muito da história, a gente conhece que o Brasil foi o último país a terminar, a acabar com a escravidão, né, que é uma herança muito dolorosa para o Brasil, né? A gente tem apenas 135 anos. É um país que teve 21 anos de ditadura militar. Então, é com toda essa história que a gente chega até aqui para conversar, em Lisboa, em Portugal, e chegamos de mãos dadas com o que tem sido produzido aqui. Eu tenho tido a felicidade de viajar representando o cinema brasileiro com Miúcha, né, que é a perspectiva da relação dela com a Bossa Nova, a relação dela de amor também com o João Gilberto, e a gente escolhe a leitura de cartas e diários porque a gente acredita que o pessoal é político, então é uma tomada de posição. E eu tenho tido a sorte de encontrar muitos realizadores e realizadoras portuguesas, e eu queria citar uma em especial, que é a Ana Sofia Fonseca, que é a diretora do filme Cesária Évora, que é um filme que, para mim, é um grande filme da nova safra do cinema português. E a gente tem brincado muito, assim, que a gente tem criado uma relação quase de comadre quando a gente viaja aos festivais, porque nós somos duas mulheres falando de duas mulheres como protagonistas, né? E a gente sabe que hoje a gente vai ter um painel sobre música e que o Brasil é muito visto no mundo a partir da sua cultura musical. Então, esse é o nosso cartão de visita, a gente tem muito orgulho dele, mas, ao mesmo tempo, a gente quer colocar numa perspectiva inclusiva, numa perspectiva que a gente carregue toda essa nossa história e que a gente não possa simplesmente passar um pano nela. Então, o cinema da gente, o cinema que a gente tem feito, esse audiovisual, ele é um audiovisual que eu queria posicionar
que a gente está buscando mudar esses números, a gente está buscando, através de políticas públicas, e de revendo e interferindo na legislação. Então, a gente quer discutir, sim, a questão das cotas, e é importante também que o Brasil, muitas vezes, que se inspirou nas políticas públicas de outros países, como a França, hoje a gente possa ver que o Brasil também serve de inspiração. Não falo do Brasil que a gente quer esquecer, né? Não do Brasil da extrema-direita, que é um período que, infelizmente, a gente inclui na nossa história, que também tem o fim da Embrafilmes com Collor, ou seja, é uma história de muitas perdas, mas a gente está num novo recomeço. Eu, particularmente, participei do Ocupa Minc, quando o Minc, o Ministério da Cultura, virou um braço do turismo, o que é uma grande contradição, né? E agora a gente tem o Ministério da Cultura de volta. Então, a gente pode ver de perto assim, qual foi a nova herança, a herança contemporânea, e as consequências dessa herança para o audiovisual e para o cinema. Então, a gente está tendo uma nova chance, uma nova oportunidade, é uma oportunidade coletiva, é uma oportunidade do Brasil, e a gente quer também estar desse lugar que a gente possa trocar e que a gente possa avançar juntos. Então, assim, a gente trouxe algumas imagens do Brasil para dizer que essas mulheres que eu citei, realizadoras, que estão entre 15% e 20% nos lugares de direção dos filmes, né, de realizadoras, essas mulheres elas fazem, geralmente, curtas-metragens e documentários. Ou seja, os principais orçamentos do cinema e do audiovisual, das séries, eles não estão na direção criativa, tanto de roteiro quanto de realização, pelas mulheres. Então, quando a gente pensa essa oportunidade, a gente tem que levar em conta o que é que a gente quer daqui para frente, uma nova história que a gente está tendo a chance de construir juntos. Queria agradecer mais uma vez e dizer que hoje, acredito, vai ser um dia muito, muito rico, e a gente quer ouvir também, né, para que essa troca possa ter vários lados. Muito bom. Obrigado a Liliane por trazer um pouco do audiovisual, né, no painel do audiovisual. Isso dá sempre uma leveza para o debate. Eu acho que aqui, para os participantes, a APIT, representada pela Suzana, e a Brave, representada pela Liliane, ambas associações têm um diretório de produtoras muito bem organizado, então elas podem ser bons pontos de contato para produtores de um país que buscam um coprodutor do outro país, né? Então, acho que aí tanto a Suzana quanto a Liliane podem dividir os contatos das pessoas que podem ajudar, etc. Realmente o objetivo aqui é a gente fazer mais casamentos e encontrar produções que possam acontecer em ambos os lugares. Eu estou monitorando, às vezes aqui é o telefone, a chegada da Joelma, que pegou um trânsito. Ela veio direto do aeroporto, viu? Só para a justificativa de vocês, é que ela chegou do Brasil agora, mas ela está a caminho, está quase aqui. Então, eu vou passar a palavra aqui ao nosso anfitrião, aqui o Luiz Chabivaz, meu antigo amigo, presidente do Instituto de Cinema e do Audiovisual, para apresentar a perspectiva aqui portuguesa das coproduções e, se puder, adiantar um pouco para a gente o que vem por aí, já que você foi aqui provocado pelas integrantes da mesa também, né, falando, olha, coprodução com televisão, é importante. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Fábio. Isto é um prazer enorme para mim estar novamente a discutir a relação de Portugal com o Brasil. De facto, como a Helene disse, depois de 4 anos onde houve de facto um desaparecimento na presença internacional do Brasil em muitos dos fóruns em que se discute coprodução, em que se discute produção, em que se discute promoção, políticas públicas, e de facto foi bastante triste assistir isto, foi mesmo assim, ao desinteresse que existiu naquilo que foi a presença internacional de um país com a pujança que o Brasil tem do ponto de vista cultural, do ponto de vista cinematográfico, do ponto de vista audiovisual, e o total desinteresse em afirmar esta presença internacional de uma forma que influencia os outros, que marca o ritmo, que está por dentro das instituições, que condiciona, que pensa, que reflete sobre políticas públicas. E foi bastante triste para mim assistir a isso, porque assisti aos 2 momentos e de repente ver o Brasil silenciado nestes fóruns fez-me bastante impressão. E, portanto, hoje estou muito satisfeito, porque não só aqui em Lisboa, como daqui a 2 semanas no Funchal, como no Festival de Cannes, sei que vamos ter novamente um Brasil ativo, um Brasil que quer voltar a coproduzir,
E, portanto, isso deixa-me muito satisfeito e uma sensação de, pelo menos, não estar sozinho em muitos dos foros ibero-americanos em que eu sou, de repente, um pequeno país que fala português e o Brasil não está presente. E, portanto, é bom voltar a ter o Brasil ao lado. Mesmo com este contexto em que foi difícil montar coproduções nestes últimos 4 anos, ainda assim a força de produção existente dos dois lados não esmoreceu. E o exemplo disso é que temos no Festival de Cannes um filme luso-brasileiro, um filme do João Salavis e da René, literalmente luso-brasileiro, co-dirigido pelos dois, um filme português a relatar mais uma vez uma experiência na Amazónia que o João elege sempre elege sempre não, mas tem elegido na sua filmografia recente como o palco das suas histórias, e vai estar presente no Certain Regard, uma das principais secções do Festival de Cannes, coisa que nos deixa bastante satisfeito. E esse é um sinal de que, por vezes, por mais que nós tenhamos protocolos, acordos, intenções, o que está por trás e o que verdadeiramente interessa é isto, é a força viva que as produtoras e os produtores e os criadores têm de colaborar em conjunto. E no caso de Portugal e do Brasil, felizmente, temos uma história em comum que é fácil encontrar estas pontes e temos também uma relação natural, de um interesse natural pela visão do outro, que nos ajuda a encontrar projetos interessantes para ambos. Não quero com isto dizer que nós nos devemos demitir enquanto criadores de políticas públicas, está tudo a andar, e portanto deixa-me só ficar sentado na cadeira a assistir e à espera que os conteúdos cheguem. Não, acho que nós devemos ter uma posição interventiva na criação destas políticas públicas e de criar condições suficientes para incentivar o aprofundamento destas relações. Durante estes últimos 4 anos, de facto, nós não tivemos uma das ferramentas mais centrais de coprodução, que foi o protocolo luso-brasileiro, que tem um envelope financeiro destinado a apoiar coproduções minoritárias de ambos os lados. Durante estes últimos 4 anos não foi possível relançar este protocolo, mas de facto, como tu estavas a dizer, ele vai ser revisto e vai ser retomado agora no âmbito da visita do presidente Lula a Lisboa, vai ser renovado, vai ser assinado entre os 2 ministérios, coisa que nos deixa especialmente orgulhosos e, portanto, voltamos a ter em prática um mecanismo que vai apoiar a coprodução minoritária luso-brasileira. Isso é essencial, neste momento apenas cinematográfico. E do nosso lado, e só respondendo aqui ao desafio da Susana, sobretudo de porque não alargar o audiovisual, não existe nenhuma razão estrutural para não estar o audiovisual presente. Existe uma relação formal, ou seja, nós temos, é um processo que não passa apenas pela vontade do Instituto de Cinema Audiovisual e da ANSCIN, que é um processo que envolve já a via diplomática tradicional, uma revisão de um tratado, e, portanto, mas nada nos impede, somos absolutamente favoráveis à inclusão do audiovisual e, portanto, temos também, uma bitola de avaliação das coproduções também na área do visual que nos permita ter um tratamento igual para produções brasileiras e portuguesas naquilo que é o acesso a fontes de financiamento, sobretudo, mas também ao reconhecimento de outras valências. Portanto, estamos totalmente disponíveis e acompanhamos este raciocínio e sentimos que isto é uma necessidade. Mas eu acho que temos que ir um pouco mais além, ou seja, estes últimos 4 anos, de facto, a interrupção de um ciclo de coprodução faz dano e a ambos os lados temos que ter esta noção que necessitamos agora de um empurrão decisivo para fortalecer estes laços de coprodução. E isto tem que ser feito, de facto, promovendo encontros de produtores, de criadores e pôr as pessoas sentadas às mesmas mesas, trocarem projetos, olharem para os projetos uns dos outros, perceberem como é que se podem montar, perceber como é que está a estabilidade também de financiamento de cada um dos lados, para poderem os produtores irem para a mesa das negociações com algumas certezas do ponto de vista financeiro. Isso nem sempre é fácil e, portanto, acho que esse é o caminho que importa fazer neste momento, porque, de resto, do ponto de vista das histórias, do ponto de vista da facilidade com que nós trabalhamos em conjunto, esse lado está adquirido. E, portanto, eu sei que neste momento, depois, sobretudo, de Liliane ter feito aqui esta batota de mostrar um showreel, quer dizer, depois de estar aqui a falar de coproduções, é uma maçada enorme, ninguém me quer estar a ouvir falar há muito tempo, e não tenho nada para mostrar. Mas gostaria de deixar este sinal de esperança, ou seja, depois de 4 anos, de facto, difíceis,
o Brasil está de volta e nós estamos ansiosos de receber os nossos irmãos brasileiros, com os seus projetos, com as suas ideias, porque nós também temos muito para dar. Ou seja, no lado audiovisual, Portugal tem tido um crescimento extraordinário nestes últimos anos, muito mérito também daquilo que tem sido o esforço que a APIT tem feito, e também, obviamente, da qualidade do trabalho dos criadores portugueses, em que o ICA tem sido desafiado a dar o apoio que é devido a este novo desafio. E, portanto, nós estamos, de facto, numa boa fase, em que estamos a diversificar bastante os nossos conteúdos, temos resultados extraordinários na área do audiovisual, resultados extraordinários na área da animação. São duas áreas onde, tradicionalmente, Portugal não era olhado... Bem-vinda. Bem-vinda, João. Não era olhado como um país de referência, e neste momento eu acho que o nosso portfólio de ideias, de criação, etc., está substancialmente alargado e pode constituir, de facto, um atrativo enorme para o Brasil. Para além disso, tal como a Susana estava a dizer, a nossa relação com o Brasil é utilizada por Portugal internacionalmente como uma mais-valia, ou seja, Portugal é visto, de facto, de uma forma maior pela relação que tem com o Brasil e com os outros países de língua portuguesa, tal como eu sei que o Brasil também é visto, Portugal é visto do lado brasileiro como um país maior pela sua relação com os países europeus. E, portanto, Portugal beneficia, de facto, de ser um país em que funciona como um canal de ligação entre os dois lados do Atlântico, e eu acho que é algo que nós devemos explorar e estamos disponíveis para o fazer. Portanto, acho que o caminho é um caminho de enorme sucesso que aí vem. Obrigado, Luiz. Queria dar as boas-vindas a Joelma. Eu contei que você veio do aeroporto direto para cá. Então, enfim, mas chegou a tempo. Que ótimo. A gente já teve aqui um pouco uma conversa inicial da Susana com a Liliane, a Brave, que você conhece do Brasil, e a Susana representa o que seria a Brave de Portugal, falando um pouco da importância das produtoras e do interesse das produtoras em integrarem, ambas colocar à disposição dos produtores dos países para estimular mais trocas e mais coproduções. Depois a gente teve agora, quando você chegou, você pegou a fala do Luiz Chabi, que falou um pouquinho sobre a perspectiva de Portugal, né, do governo. A Joelma é nossa secretária audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil. A Joelma tem larga experiência na produção de filmes no Brasil, até pouco tempo, né? Estava na Maria Farinha Filmes, trabalhávamos juntos em várias produções, e agora está aí à frente da política audiovisual brasileira. Então, te dar as boas-vindas e te passar a palavra para você falar um pouquinho sobre a perspectiva aí do governo do Brasil e dessa nova fase. Foi muito saudada também essa nova fase do Brasil. Todo mundo aqui, então, você deve imaginar, o Luiz comentou, falou que bom que o Brasil está de volta, que há alguns anos que a gente não vê o Brasil. Então, enfim, bem-vinda. Bom dia a todos e todas. Peço desculpa pelo atraso. Como o Fábio falou, eu vim direto do Brasil. Foi só o tempo de deixar a mala no hotel e vir para cá. Queria saudar todos da mesa, Liliane, Luiz, Susana. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Olha, eu, quando recebi o convite para falar aqui sobre coprodução, eu tinha preparado um texto que ia até num lugar mais técnico sobre o que rege a coprodução e quais os possíveis caminhos. Mas ontem, no aeroporto, um pouco antes de vir para cá, revisando o texto, e acho que um pouco inspirada pela minha primeira vinda a Portugal, nesse contexto, com o presidente Lula, né, na regência do país de novo, eu mudei tudo. Escrevi um texto que eu vinha ajustando no avião, e eu queria pedir licença para ler para vocês, que eu acho que reflete o tema do painel, mas de uma maneira mais... talvez mais inspirada. Li para os colegas, inclusive, no avião. O texto que eu escrevi se chama O Desafio da Cocriação de Imaginários. Certa feita, o escritor Ailton Krenak, que é um líder indígena, filósofo e ambientalista brasileiro, compartilhou uma provocação em uma conferência realizada aqui em Portugal e publicada em seu livro Histórias para Adiar o Fim do Mundo.
Para ele, em meio a uma sociedade que não tolera o mundo que dança, que canta e que faz chover, contar histórias é uma forma de adiar o fim do mundo. O primeiro passo para a superação de conflitos e desafios é o diálogo. Diálogos que ponham tanto semelhanças quanto diferenças como possibilidade de conexão nesse contexto. O corretor, né? Diálogos que ponham tanto semelhanças quanto diferenças como possibilidade de conexão. Nesse contexto, a possibilidade de cocriação de obras artísticas envolvendo agentes forjados em diferentes culturas, a partir de diferentes olhares e percepções de mundo, talvez seja a materialização mais efetiva sobre como a criatividade humana é matéria-prima para adiarmos o fim do mundo. Talvez até mais do que isso. Para não só adiarmos o fim do mundo, mas para plantarmos novos ciclos. Projetar futuros possíveis e impossíveis é papel de nossas imaginações, das nossas mentes fabulares e criativas. Estou falando muito rápido? Está ótimo. Assim como reiterado pelo nosso presidente Lula, vamos retomar o protagonismo do Brasil no cenário internacional, retomando e ampliando nossa participação em acordos de coprodução e protocolos de cooperação internacional. O Brasil já possui 12 acordos bilaterais de coprodução e participa de um acordo multilateral internacional. Mas nossa intenção no campo audiovisual é ampliar esse escopo, estreitando laços com diferentes países, aproximando mercados, compartilhando investimentos, narrativas e estéticas. A comunidade de países de língua portuguesa tem lugar estratégico nesse novo momento da nossa política interna e de diálogo cultural internacional. Especialmente porque é uma comunidade estruturada a partir de um elemento central para a partilha simbólica, a língua. Temos uma língua em comum e tantas outras semelhanças e diferenças, que é isso que dá beleza a essa comunidade. Mas acreditamos que podemos ser mais audaciosos em nossas partilhas entre povos, fortalecendo coproduções, intercâmbios profissionais, difusão de obras e espaço de encontro e formação. Neste passo, nossa Secretaria do Audiovisual, a qual eu estou à frente no Brasil, nesses 3 primeiros meses de governo, já reuniu com mais de 18 entidades representativas do setor no Brasil, além de agentes de mercado. Estamos em plena articulação para atuação no campo internacional em parceria com a Agência Brasileira de Promoção e Exportação, a APEX, imagino que vocês conheçam, e do Instituto Guimarães Rosa, que é parte integrante do Ministério das Relações Exteriores no Brasil, através de reuniões periódicas, buscando traçar planos que materializem o reposicionamento do audiovisual brasileiro. A escritora Maria Carolina de Jesus, uma escritora, compositora e poetisa brasileira, nos contou no livro Quarto de Despejo, que é a sua obra mais famosa, que foi lançada em vários países do mundo, que sonhava em virar homem porque só lia nomes masculinos como defensores da pátria. Semear imaginários múltiplos é algo urgente e necessário, sempre levando em consideração a primeira pessoa no singular e do plural. Não por acaso, Carolina Maria de Jesus dá nome à chamada pública lançada recentemente pelo Ministério da Cultura no Brasil, pela nossa Secretaria de Formação, Livro e Leitura, que está aqui no evento, não está aqui agora, mas eu sei que está aqui no evento. E, não por acaso, a Secretaria do Audiovisual do Brasil lança, nos próximos dias, uma chamada pública para fomentar a produção de longas-metragens de cineastas mulheres. Esses são apenas 2 exemplos de ações que estamos construindo na gestão do presidente Lula e da ministra Margarete Menezes, que eu trouxe para compartilhar aqui, como exemplos desse novo momento do Brasil que emerge e que queremos difundir pelo mundo. São tantas histórias que precisam ser contadas ou recontadas que, se depender da nossa imaginação, o fim do mundo estará muito distante. Obrigada. Muito bacana, Joelma. E, assim, esse ano é um ano especial para o Brasil também, né? Adicionando só porque, além dos mecanismos de fomento e de incentivo que há muitos anos o Brasil tem funcionando, mas, assim, e além do Fundo Setorial Audiovisual, que também deve
efetivamente ser repassado esse ano. O Brasil esse ano tem a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, né, para ser executada. Em especial, a Lei Paulo Gustavo, ela surge de um acúmulo que existiu de recursos não repassados, principalmente para a atividade do audiovisual, e que vão ser repassados todos esse ano. Então, só esse ano, por uma dessas leis, que é a Paulo Gustavo, devem ser repassados para o setor 3 bilhões de reais, o que equivale a 600 milhões de euros, mais ou menos, fora os mecanismos do fundo setorial, fora a Lei Aldir Blanc, que deve repassar outros 600 milhões de euros, mas aí para todas as artes. Então, deve ser um ano onde, pelo menos do lado brasileiro, as produtoras podem conseguir realmente acesso a financiamento ainda esse ano para realizar produções em conjunto. Eu queria estimular um pouco aqui o debate de vocês e a todos falarem. Suzana, vou deixar para você aqui fazer uma provocação aqui, né? Ouvimos o Krenak, o fim do mundo, ouvimos um pouco desses das políticas, né, de Portugal e Brasil, e ouvi um pouco de você do lado dos esforços da APIT, né? O que está sendo feito nessa direção das coproduções, e também uma palavra tua para as produtoras brasileiras que queiram fazer coisas conjuntas aqui com Portugal. Bom, em primeiro lugar, eu acho que esta perspectiva de adiar o fim do mundo é absolutamente maravilhosa. E estava aqui a pensar no momento em que a Joana entrou, que, curiosamente, este período em que houve menos relação com o Brasil, por os motivos que todos sabemos, foi um período de crescimento e de maturação do mercado audiovisual português. Por um lado, por o facto de, portanto, em 2018 ter sido criado um sistema de incentivo e atração de produções estrangeiras para Portugal, do cash rebate, o famoso incentivo que Portugal tem e que é bastante atrativo. E isso potenciou que nós, país pequeno que vocês conhecem, não trabalhássemos ou não tivéssemos que trabalhar somente para os 3 operadores nacionais, e, portanto, alargar o mercado. E, por outro lado, também o facto de estarmos na Europa, que tem coisas boas e más, fez com que a transposição de uma diretiva que obriga ao investimento das grandes plataformas em Portugal, que até então, antes dessa lei entrar em vigor agora, em 2021, não era obrigatório. Portanto, o facto de passar a ser fez com que o audiovisual português, nestes últimos anos, se tenha desenvolvido de uma forma muito interessante, aumentando as fontes de financiamento, podendo ter orçamentos mais interessantes. Portanto, eu diria até que estamos mesmo num bom momento para retomar, reforçar e robustecer esta parceria entre Portugal e Brasil. E, portanto, do lado da APIT, desde os últimos 7 anos, o nosso foco, precisamente porque percebemos que era impossível desenvolver qualquer setor baseado em 3 clientes, o nosso foco tem sido sempre internacionalizar. Não há nenhuma reunião da APIT em que eu não esteja sempre focada em passar esta mensagem de que Portugal temos que internacionalizar, temos que dar a conhecer os nossos conteúdos. O que temos feito internamente é fomentar e patrocinar, mesmo financeiramente, a ida de produtores portugueses a mercados internacionais, para que muitos mercados eles até não conheciam e que passaram a ter a possibilidade de ir, porque nós apoiamos isso financeiramente e consideramos que é o nosso contributo para que as produtoras tenham no fundo, esse primeiro empurrão para poderem ir expandir-se. E, portanto, eu convidava as produtoras brasileiras a olharem para o nosso setor, olharem para o mercado audiovisual português, e estou certa que vão surgir parcerias cada vez em maior número, como aliás algumas já estão a surgir até de uma forma voluntária e sem ainda nenhum incentivo superior para essas coproduções. E o que temos feito na associação é mesmo isso, estimular, estar presentes em mercados internacionais. Sentimos a vossa falta em Cannes, estamos desejosos de vos voltar a ver,
E, portanto, ter essas representações internacionais tem sido muito significativo e acho que estamos mesmo num bom momento de estes 4 anos para nós foram importantes para nos desenvolver e para poder estar mais aptos a fazer estas coproduções. Portanto, estamos no momento certo. Não perdemos nada. Vamos olhar para o futuro de uma perspectiva positiva. Depois deixa-me dizer, porque não posso deixar de fazer esta afirmação, porque acho que todos os fóruns são poucos para falarmos, para falarmos de igualdade de género, de paridade, de inclusão, e essa é uma preocupação que na Associação também temos tido muito, ou seja, falar em sustentabilidade em todas as suas versões, e não só na produção, na chamada Green Production, muito importante, sem dúvida, mas sustentabilidade em todas as suas versões. Um estudo que foi feito este ano em Portugal sobre as mulheres no audiovisual é bem revelador de que há muito caminho a fazer. E eu estava a considerar que esta nossa cooperação, e se pudermos efetivamente desenvolver o protocolo de cooperação também para o audiovisual, majorar a participação de mulheres, majorar que ter realizadoras mulheres, como aliás acontece em alguns concursos do ICA, que isso seja feita uma majoração, porque de facto estamos muito longe de uma igualdade. Eu vejo que esse caminho é preciso fazer no Brasil, é preciso fazer em Portugal, é preciso fazer em todo lado. E, portanto, este é um tema que não podemos deixar de abordar. Eu, durante muitos anos, achei que não era um tema. Também eu tive do lado em que achava que não era um tema. Chegados ao dia de hoje, qualquer fórum onde estejamos, temos que falar sobre isso. Curiosamente, hoje vai ser apresentado pela RTP a segunda parte de 5 telefilmes feitos por uma produtora nacional, pela UCBAR, que se chama Contato por Mulheres, em que são 5 telefilmes, já houve os primeiros 5 e agora são outros, todos realizados por mulheres. Em que o ponto de partida foi exatamente isso, terem projetos realizados por mulheres, e vai ser feita hoje a apresentação ao final do dia. Quando sair daqui irei para lá, e acho que esse caminho também temos que trilhar, e nesta nossa colaboração ter sempre em conta que isso é um ponto que pode melhorar todos os projetos que venhamos a desenvolver em conjunto, e não deve ser de todo descurado. Temos que falar sobre isso e temos que valorizar essa participação cada vez mais. Muito bom. A iniciativa de diversidade, ela cabe todas as empresas, mas quando ela parte do poder público, ela tem um poder incrível, né, de realmente promover a necessária diversidade. Portugal tem uma coisa que o Brasil ainda tá montando, ou não tem, que é o cash rebate, né? Essas pessoas que estão aqui, que são do Brasil, nas produções brasileiras, grande parte do financiamento vem para produções que sejam de propriedade de produtoras brasileiras. Em Portugal tem o mesmo mecanismo, mas também tem esse do cash rebate, onde uma produtora pode filmar uma obra estrangeira em Portugal. Isso é um mecanismo que começou no Canadá e que vários outros países adotaram e que tem sido importante para a atração de filmagens. A cidade de São Paulo, no Brasil, lançou um programa importante de cash rebate, e eu tenho certeza que teremos mecanismos de cash rebate em breve no Brasil também. E a cidade do Rio de Janeiro, bem lembrada pela Liliane. Eu queria provocar um pouco o Xabi e a Joelma a falarem um pouco desses instrumentos que podem favorecer ou encorajar produtoras, né, brasileiras e portuguesas a filmarem no Brasil e em Portugal. Queria uma rodada rápida de intervenção deles, depois peço uma consideração final à Liliane, e a gente tem o tempo já do painel bastante estourado, mas só para poder ouvir vocês ainda, e eu acho que é importante as pessoas saírem daqui desse painel. Eu queria que as produtoras saíssem encorajadas a coproduzir, encorajadas a entender como é que funcionam esses mecanismos, para que daqui nasçam vários filhinhos, assim, que a gente possa ter muitas produções acontecendo. Bom, a gente tem, como o Fábio falou,
inclusive inspirado, talvez, no Cash Rebate aqui de Portugal, o programa de Cash Rebate na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, que instaurou recentemente, né? São Paulo já tem um pouco mais de tempo. Mas a gente está no desejo de ampliar essa iniciativa em várias outras cidades do Brasil e cidade da região norte, por exemplo, né, que assim, que é riquíssima, belíssima, mas não tem nenhuma política de atração para lá. A gente está nesse momento de desenho e de entendimento, né, com o Ministério do Turismo, com como que a gente pode levar essa política de aproximação para outros estados, que não seja só Rio e São Paulo, que já tem essa política consolidada. Eu até pedi na minha agenda aqui, né, uma conversa sobre o programa Cash Rebate daqui de Portugal, que é um dos mais exitosos do mundo e que inspirou o nosso programa de São Paulo. Acho que é isso. Bom, falando um bocadinho sobre Cash Rebate, nós no ICA promovemos a criação de um fundo com estas características, em conjunto com o Turismo de Portugal, e, portanto, o fundo existente em Portugal tem exatamente estas características de procurar atrair produções para o nosso país, que também contribuam para a atratividade do país enquanto destino turístico. Portanto, este é o perfil do fundo existente em Portugal e, portanto, temos uma preocupação de atrair rodagens para o nosso território, garantir a empregabilidade dos nossos técnicos e, portanto, se quisermos, é uma política com uma orientação bastante mais de perfil industrial ou de promoção económica do que apenas de promoção cultural. E isso para nós é essencial, ou seja, nós temos um setor que é sólido, quer dizer que ele tem que ser sólido também do ponto de vista económico, ou seja, temos produtoras que sejam robustas do ponto de vista económico, tenham capacidade de trabalho, de termos produtoras que conseguem ter fontes diversificadas de financiamento, de perfil mais industrial, como é o caso do Cash Rebate, de perfil mais cultural, como são o acesso aos fundos que são promovidos pelo Ministério da Cultura através do ICA, e também terem capacidade de se associarem a processos internacionais na mesa das coproduções e poder produzir de outra forma. Portanto, o nosso interesse é nós termos, de facto, um setor que é sólido, que é capaz de consolidar aquilo que são os profissionais que trabalham neste setor no nosso país, que temos oportunidades de emprego para todos os jovens que existem a estudar cinema, a estudar audiovisual, em todas as universidades existentes pelo país. Temos, de facto, uma política pública que promova a diversidade de criação, um emprego digno, a consolidação de produção cultural com diferentes características, com diferentes abordagens, e eu acho que isso é que vai trazer a riqueza da produção nacional e uma melhor relação desta produção também com o público em geral, que é outra das preocupações que nós temos, é de facto criarmos conteúdos suficientemente diversos para que cheguemos a diversos públicos. Nós temos que ter esta noção que, enquanto entidades que gerimos financiamento público, temos também uma relação de obrigação perante o país, de fazermos com que aquilo que é produzido no país chegue aos cidadãos, que tenha relevância cultural, social e, portanto, haja um reconhecimento também por parte da população daquilo que é desenvolvido e apoiado publicamente. E, portanto, esta relação, este grau de exigência, este grau de democratização de todo este processo tem também, como no Cash Rebate, um dos seus pilares essenciais. E, portanto, totalmente disponível para partilhar a experiência. É uma experiência de enorme sucesso. Foi, como a Susana estava a referir, creio eu, uma das alavancas essenciais no crescimento do setor audiovisual em Portugal dos últimos 4 anos, e estamos agora na segunda fase deste fundo, ou seja, acabámos de abrir candidaturas e fechar, ou seja, demoraram talvez um dia e meio abertas, porque o interesse é enorme. Tem sido uma ferramenta de atração para o nosso país de produção internacional que tem sido reconhecida por todos e em todos os mercados e, portanto, passamos a ter, de facto, uma ferramenta importante, porque Portugal é bonito, é seguro, tem profissionais competentes, mas a produção internacional faz-se à frente de uma folha de Excel e se essa folha de Excel não estiver a verde, a produção dificilmente viaja. E, portanto, é isso que nós nos preocupamos, é contribuir para esse processo de decisão e termos as nossas produções a funcionar também mais solidamente. Obrigado, Xabi. Eu queria pedir a Liliana para fazer a última intervenção, então, do painel
e falar um pouquinho já que a gente levantou a bola do cash rebate, da experiência da Brave, de exemplos que ela pode trazer nesse tema. Bom, eu vou justamente pegar essa bola, né, no ar, para completar que o Brasil, como eu falei no início aqui, Joelma, é referência hoje não só de políticas públicas para a diversidade, mas para questões da paridade, que eu prefiro usar a palavra equidade, porque a gente está num tempo em que a gente já percebeu que nós somos diferentes e que nós saímos de lugares diferentes e de experiências diferentes. Portanto, o que a gente tem que tentar promover com as políticas públicas e com as parcerias privadas também é que os acessos não sejam de privilégio. Mas eu queria trazer o exemplo que o Brasil serve para a questão da diversidade e trazer para a América Latina o exemplo do cash rebate com a Colômbia. O cash rebate ele simplesmente mudou a imagem que a Colômbia tem no mundo. E eu ouso dizer isso aqui na Casa da América Latina, porque a gente sempre ouvia falar em Bogotá e Medellín como cidades ligadas ao tráfico de drogas. E hoje o cinema tem trazido novas narrativas e narrativas de coprodução. Então, a coprodução ele tem um potencial de mudar a narrativa, a autoimagem de um país, e todo o que a gente é visto como uma publicidade acaba que, com o audiovisual e o cinema, isso acontece de maneira orgânica. Ou seja, as histórias que são contadas, elas carregam sonhos e carregam mundos possíveis. Eu queria trazer uma sugestão para essa roda e lançar essa bola. É uma experiência que eu vivo, eu moro há 5 anos em Paris, me considero uma parte de uma terceira onda de exílio, eu diria autoexílio nesse caso, né? Porque, como eu contei, somos um país com 21 anos de ditadura militar e depois de golpe institucional, midiático e jurídico com a primeira presidente mulher. Eu repito sempre isso porque isso tem consequências, inclusive reflete no nosso cinema. Né? O cinema do golpe, que existe também, ele tem sido feito por mulheres, né? Como a Petra, como várias cineastas que têm que registrar esse momento do que aconteceu com a Dilma Rousseff. Mas o que eu quero trazer de exemplo concreto aqui, que eu acho que pode servir para o mercado, é a experiência do Cinema du Monde, que é uma experiência francesa, que eu tenho trabalhado com coprodução na Brave, Joelma. Eu ocupo esse espaço de conselheira, digamos assim, eu ajudo com o Mauro Garcia, que é o presidente da nossa associação, a pensar as possíveis pontes na Europa, com Portugal, como a gente tem essa língua maternal, que eu chamo da língua do afeto, tudo fica mais doce. Eu digo, é tão bom falar em português, né? Para mim, é a língua do leite materno, assim, do calor de mãe e tal. Então, assim, eu acho que isso é muito potente, eu fico muito acolhida de estar aqui, mas na França, que talvez seja um desafio maior, eu tenho trocado muito esse exemplo do Cinema du Monde que eu quero trazer. Ele permite com que diretores, produtoras e também roteiristas, enfim, equipes criativas de outros lugares do mundo possam produzir e realizar com capital e investimento francês. Ou seja, isso é uma real parceria. Ele abre a possibilidade, porque hoje, se você tem políticas públicas no Brasil, a pessoa tem que ou ser residente do Brasil, por exemplo, um realizador, uma realizatriz, uma realizadora portuguesa que esteja aqui, que queira produzir no Brasil. Então, ela pode produzir ou minoritário, com uma produtora, mas se ela quiser produzir no lugar de criativa, esse espaço, imagino que nos 2 países eu, pelo menos, desconheço. E na França existe essa possibilidade de você trazer um projeto de fora. É uma abertura que eu acho que, na verdade, é um backwash, ou seja, é realmente uma dívida antropológica, não está sendo feito nenhum favor, mas que é uma iniciativa... me perdoe se as palavras são um pouco duras, mas eu sou uma pessoa empolgada. É possível fazer. Então, acho que o Brasil tem que se abrir para isso. É realmente uma iniciativa mais radical de parceria, de abertura e de conhecer novas narrativas. Queria apenas falar 2 coisas que acontecem nesse momento no Brasil, que, enquanto eu estou aqui, está sendo aberta. Ontem teve uma reunião na Bahia para ser feito o SP Cine, que é de São Paulo, e a Rio Filme, que é do Rio de Janeiro, ser aberta na Bahia. Nós, baianas, é uma grande conquista, uma grande luta do setor que essa empresa exista. Viva Bahia! Então, ontem, o setor, nós estávamos reunidos lá, e, enfim, e vai vir, como vai vir também uma reivindicação, que aí eu acho que é mais para a ministra, eu mando um recado aqui, vou falar com ela também hoje à tarde, Margarete Menezes, que os roteiristas no Brasil estão reivindicando a volta da pontuação, porque quando a gente fala de histórias, as histórias são criadas, né, fundamentalmente pelos roteiristas, os criadores de argumento. O que acontece hoje? A pontuação é feita pelas produtoras, da qual eu me incluo, e pelos diretores e diretoras também. Mas existem colegas roteiristas que não pontuam para os projetos avançarem e conseguirem fontes de financiamento
orçamentos mais robustas, como eu falei no início, que existem estudos que os grandes orçamentos vão para... No Brasil, ainda, infelizmente, 90% de realizadores homens. E, se a gente for olhar as realizadoras mulheres negras, elas nem pontuam de 100 para 1 quando a gente fala de orçamento de ficção. Então, a gente tem um grande desafio pela frente. E eu acho que se nós nos dermos as mãos, e que bom saber do Cinema do Mundo, desculpa a minha ignorância, mas acho que a gente pode aprender, o Brasil também desse lugar, e ser mais radical nessa parceria, porque a gente tem muito a que recuperar, principalmente esses 5 anos, como a gente já falou, de terra arrasada no Brasil, que com a Brave, a gente volta a lançar, a gente está com o Brasil no 7, que é uma ajuda com a Amazon Prime, que é para rapidamente sair uma ajuda curta, pequena, mas é para dar aquele impulso, porque a gente sabe que hoje as políticas públicas no Brasil, fazer democracia é muito difícil. Então, esse diálogo ele leva tempo, ele realmente demanda tempo. E é claro que os criadores eles têm urgência. Eles precisam botar o bloco na rua, eles precisam ir para o set. Nós precisamos ir para o set, nós precisamos ir para a tela. Então, o Brasil está na tela agora de Cannes, com o Kleber Mendonça, novamente. A gente está muito feliz, né, com isso, que ele, inclusive, está tentando vir lá de Recife para cá. Eu lanço também esse recado, porque a outra questão que é urgente, né, os festivais eles são urgentes. Eu estou com o Miúcha aqui no Indie Lisboa, que agradeço a Portugal, que eu sou convidada do festival, então eu não preciso bater na porta das políticas públicas brasileiras para conseguir vir. E com o Miúcha, a gente segue para a Coreia do Sul, representando o cinema brasileiro agora, na próxima semana, e em seguida para Tel Aviv. Então, a internacionalização está de vento em polpa. Quero agradecer essa roda, mais uma vez, o Fábio e sua equipe pela iniciativa, porque sem vocês não seria possível. Muito obrigada a vocês pela escuta. Super obrigado, Joelma, Suzana, Luiz e Liliane, por esse grande painel, dando sequência